Paz do Senhor, queridos. Que bom podemos estar juntos novamente. Infelizmente ainda de uma forma virtual, né? Mas é o que nós temos hoje. E queremos nos alegrar porque sabemos que o Senhor logo, logo vai estar transformando toda essa situação, como diz a palavra, né? Depois da tempestade, sempre vem a bonança e nós estamos na expectativa de viver essa bonança da parte do Senhor. Ainda estamos no meio da tempestade, ainda estamos vivendo situações bem difíceis, delicadas, mas sabemos e cremos que o Senhor tem assim cuidado e guardado de cada um de nós. Eu sei que Ele tem guardado a tua família, tem guardado a tua casa, e nós continuamos firmes debaixo das promessas do nosso Deus, que é o Deus que mantém sobre nós a sua proteção e manifesta cada dia mais o seu amor e da sua graça sobre a vida de cada um de nós. Nós queremos hoje, eu quero partilhar uma palavra com você, e o que me motivou essa palavra, semana passada nós estávamos conversando na equipe pastoral e entramos no assunto da questão dos talentos, né? Quando o Senhor ali dá os talentos e espera daqueles que receberam da parte dele os talentos, que realizem, né? Realizem algo. E eu fiquei pensando, olhando, né, para a minha própria vida, para a minha própria casa, minha família, o que eu tenho feito e de que forma eu tenho agido com aquilo que Deus tem me dado. Será que com tudo aquilo que Deus tem me dado, eu sou alguém que vou alcançar os propósitos daquilo que Deus preparou para mim? Ou será que eu não tenho exercido ou exercitado muito bem, né, com os talentos que eu tenho e deixado a desejar ao próprio Deus aquilo que eu poderia fazer de melhor? E pensando nisso, meditando nisso, alguns anos atrás eu ministrei uma palavra falando do Moisés, e eu me lembrei muito forte essa semana dele, enquanto eu meditava nessa questão dos talentos, e eu queria partilhar com você aquilo que o Senhor falou no meu coração, olhando para a palavra dele, né, em relação a essa questão dos talentos, em relação à questão das capacitações que Deus nos concede e Deus nos envia. Então eu quero partilhar com você a partir do texto de Deuteronômio 34, 1 a 4. A palavra diz assim, eu quero ler com você, está falando aqui do Moisés, né? E diz, então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Negueb, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor, esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Imagina a frustração do Moisés. Imagina um homem que pagou um alto preço, se esforçou grandemente por aquele povo. Agora no finalzinho, né, nós vamos ver o porquê disso, mas no finalzinho ele não vai poder entrar. O Senhor dá uma palavra dura para ele. Eu vou permitir que você veja, e ele viu toda a terra com os próprios olhos, porém tu não entrarás, tu não vais entrar, não irás para lá. Que dificuldade, que situação extremamente difícil para alguém, né, um servo do Senhor, um homem que falava face a face com o Senhor, mas por causa de uma falha naquilo que Deus lhe havia dado, ele acaba não atingindo o alvo ou não alcançando o propósito daquilo que o Senhor havia preparado para que ele pudesse viver e experimentar. O tema da minha mensagem hoje é a fatalidade do quase. Moisés quase entrou na terra. Moisés quase alcançou o objetivo. Moisés quase cumpriu todo o propósito. Mas no meio do caminho alguma coisa aconteceu e que não permitiu que ele viesse a experimentar isto. Nós muitas vezes, como filhos de Deus, a gente se contenta com o quase. Não só como filhos de Deus, mas também como seres humanos. A gente quase alcançou algo e a gente então se conforma com aquilo. Irmãos, a gente não pode se conformar. Eu fui procurar no dicionário e a palavra quase no dicionário ela diz assim, quase é um advérbio que indica proximidade,
mas que nunca atinge o alvo. Vou repetir: quase é um advérbio que indica proximidade, mas que nunca atinge o alvo. Como eu disse, corremos o risco de estar nos contentando com a proximidade. Eu quase cumpri o propósito, eu quase fiz aquilo que eu precisava ter feito. Né? E aí eu pensei em alguns exemplos, né? Se um jogador, por exemplo, de futebol quase fez o gol, na verdade ele perdeu o gol. Se um estudante quase foi aprovado, isso quer dizer que ele reprovou, não foi aprovado. Se um viajante, né, do avião, né, quase embarcou no avião, isso quer dizer que ele perdeu a viagem. Irmãos, como eu disse, muitas vezes a gente quer se contentar com o quase. Agora o quase diz que não alcançou. Moisés não alcançou o propósito daquilo que Deus havia determinado e preparado para que ele vivesse. Por que de tudo isso? Bom, a história nos mostra. E eu quero rapidamente olhar com você aqui para a vida do Moisés, comparando, né, aquilo que Moisés viveu e chegando à conclusão de que ele não usou bem aquilo que Deus lhe havia concedido e lhe dado. Lá em Êxodo 4, 2-3. Vamos olhar esse texto aqui. Êxodo 4, 2-3, diz assim: Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão, ou cajado, né, virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão, ou cajado. Nós conhecemos bem a história. Deus agora tem um propósito com Moisés de levar ele, ser o líder que vai tirar o povo do Egito, e ele precisa demonstrar sinais. O que Deus faz? Deus pega aquilo que o Moisés já tinha, né? E aqui era o cajado dele, representa a autoridade, mão significa poder, autoridade, né? Os dons e os talentos, como eu falei antes. Moisés já tinha o cajado e transforma aquilo que é natural agora em sobrenatural. Irmãos, assim também Deus faz com os dons e os talentos que nós temos. Nós já nascemos ou vamos nos capacitando durante a nossa vida, seja com, né, como eu falei antes, que aquilo que a gente já tem já desde criança, mas com aquilo também que a gente vai se capacitando, e Deus transforma isso agora em algo sobrenatural. Deus agora transforma a minha capacidade humana e transforma essa capacidade de tal forma que ela vem agir né, de uma forma sobrenatural. E é isso que nós precisamos entender, que tudo aquilo que nós recebemos e temos da parte de Deus, tudo pode ser usado a favor da obra dele. Ou melhor, vou dizer para você, tudo deve ser usado a favor da obra dele. O pastor Luiz ontem ministrou uma palavra, né? Você percebeu aí no culto, ele falando ali da questão de que a minha família, os meus bens, né, aquilo que eu sou e tenho, devem ser instrumentos nas mãos do nosso Deus. E assim acontece com Moisés, né? O Moisés agora, o Senhor pega algo que ele tinha, as suas capacidades, o seu próprio cajado, e transforma isso de tal forma que vai se tornar instrumento de bênção para libertar o povo. A gente conhece a história, sabe? Depois os encantadores acabaram fazendo a mesma coisa, mas isso começou a mostrar para Moisés que tudo aquilo que ele tinha nas mãos, Deus poderia usar de uma forma sobrenatural. E eu e você precisamos entender isso, que tudo aquilo que Deus nos deu, tudo aquilo que nós temos, pode e Deus vai usar de uma forma sobrenatural, desde que eu use segundo a vontade dele, segundo o propósito dele. Dá uma olhadinha o que acontece aqui, você está lá em Êxodo, né? Quando, um pouquinho adiante, Êxodo 4:20, diz assim: tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Irmãos, isso é fantástico.
né? É muito sutil aquilo que a palavra de Deus fala. Mas agora o bordão, o cajado, não era mais do Moisés. O cajado agora pertencia ao Senhor. Agora o bordão, diz o texto, agora Moisés leva na mão o bordão de Deus. Quando nós atendemos positivamente, né, a convocação de Deus, quando nós entendemos que nós não estamos vivendo nessa terra simplesmente por passarmos por aqui e um dia vivemos na eternidade, mas todos nós fomos chamados por Deus para um propósito, tudo que nós temos nas mãos agora se torna propriedade do Senhor. Todas as minhas capacitações, todos os dons, tudo aquilo que eu posso exercer ou tenho capacidade de exercer, isso agora se torna autoridade, ou se torna poderio, ou se torna algo que está nas mãos do Senhor, se torna propriedade do Senhor. Isso aconteceu com Moisés. Né? Quando nós entendemos o nosso chamado, quando nós entendemos aquilo que Deus quer realizar e quer fazer nas nossas vidas, e eu me disponho a querer viver isso, os alvos começam a ficar mais claros, Deus vai me capacitando, vai me dando discernimento. Eu ainda vou ter que passar pelo deserto, não dá para fugir disso. Né? Os desertos da vida vão acontecer, assim como Moisés precisou enfrentar e precisou passar. Mas nós vamos ter que lutar, vamos ter que buscar a graça de Deus, vamos ter que orar. Estamos vivendo, né, nesse tempo de pandemia. O nosso papel hoje é orar, clamar, buscar a presença do Senhor, consolarmos aqueles que precisam ser consolados, mas ao mesmo tempo insistir para que o Senhor estenda a sua mão de poder e graça, porque nós cremos no poder de Deus. Quando então nós percebemos isso, e isso que eu acho legal dessa história, é que quando o Senhor manda Moisés lançar a vara, quando ele lança a vara no chão, o bordão, ela se transforma em cobra. Mas ali o texto deixa claro e mostra a vara de Moisés, a vara era dele. Alguns versículos adiante, o texto continua dizendo que agora a vara não é mais do Moisés, mas agora a vara é de Deus. E aquilo que antes era uma capacidade humana, se tornou uma capacidade sobrenatural. E agora então Moisés vai ter que aprender a lidar com aquilo que Deus tem lhe concedido. E esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Porque, lógico, nós vamos ver mais adiante, mas quando nós não usamos adequadamente aquela capacitação que antes era minha e agora não é mais minha, faz parte do Senhor, eu começo a ser alguém que começa a perder o alvo. Começa a ficar distante do alvo, da onde Deus preparou para que eu possa chegar. E esse é o maior desafio que todos os filhos de Deus têm. Como eu falei para você, eu não creio que exista alguém nessa terra que simplesmente entregou a vida para Jesus para viver uma vida aguardando o dia da sua salvação. Irmãos, isso não existe. Deus chamou a cada um de nós para realizarmos algo por Ele. Não sei o que é, né? Alguns vão ser pregadores, alguns vão ser evangelistas, pastores, alguns vão cuidar do templo, alguns vão ser administradores do templo. A palavra do Senhor fala em Efésios, né? O dom de governo, de governar, de cuidar, de dar direção. Alguns vão ser aqueles que vão cuidar do dia a dia do templo, vão ali limpá-lo. Irmãos, eu não sei. Mas não existe, para mim isso é muito fato, não existe ninguém que entregou a sua vida para Jesus que simplesmente vai esperar o dia da sua morte ou esperar o dia que Jesus volta para ir para o céu. Isso não é verdade, porque todos nós temos dons e temos talentos. Lógico, são diversos, e a própria palavra ali vai mostrar, né, que para um Deus deu 3, deu 5, né, tem a que deu 10, né, nas duas parábolas ali, elas mostram os números diferentes, mas irmãos, as capacidades são diferentes, as qualificações são diferentes, mas todos recebem da parte de Deus um talento para realizar aquilo que o Senhor determinou. Assim foi com Moisés. Moisés o chama e diz assim: Moisés, eu vou usar tudo que você já tem. Não é? O Moisés foi capacitado primeiro lá
no reino do Egito, né? Alguém que, como diz a palavra, foi ensinado debaixo do que tinha de mais precioso, o maior conhecimento na época. Moisés ali pôde crescer e pôde aprender, sendo instruído e capacitado. Depois foi capacitado por Deus no deserto. 40 anos vivendo na dependência de Deus, conhecendo a vontade do Senhor, aprendendo a ouvir a voz de Deus no deserto. Depois, quando há o seu chamado, logo no início, Deus pega aquilo que representa a autoridade, suas mãos e o seu cajado, e agora diz: Moisés, a partir de agora, o teu talento, aquilo que eu lhe dei, você vai usar de forma com que venha honrar e venha exercer propósito debaixo daquilo que eu preparei para você. E é isso que acontece. No primeiro momento a gente vê que Moisés vai bem. Moisés vai bem, vai utilizando bem, vai cumprindo o propósito. Tanto é que o povo acaba saindo por toda a autoridade que foi dada a Moisés. Tem toda a questão das 10 pragas, né? A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas Moisés cumpre o propósito. Tira o povo do Egito e o conduz esse povo pelo deserto. Mas no meio do caminho, né? E aí eu quero que tu abra comigo lá em Números 20, versículos 10 a 12. Se você não quiser abrir, eu leio aqui com você. Números 20, 10 a 12 diz assim: Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão, feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Lembra o primeiro texto que nós lemos lá? O Senhor mostrando para Moisés a terra que havia sido separada. E agora que Deus diz para ele que ele não vai entrar na terra, porque ele não santificou. Diz o texto que o Moisés agora usa de forma errada aquilo que Deus lhe deu. Você percebeu que o texto lá atrás dizia que o bordão era de Deus? E agora nós lemos novamente, e o texto fala: Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. Moisés agora, não entendendo que aquilo que o Senhor havia lhe dado deveria ser santificado e deveria ser demonstrado para o povo, porque a autoridade já havia sido dada a Moisés. Isso deveria ser demonstrado com autoridade. Moisés agora, diz o texto, já estava com raiva do povo. Povo reclamando, povo, né, querendo sempre mais. Deus fazia algo, o povo queria mais. E aí o Moisés, revoltado, pega agora, diz o texto, o seu bordão. Lembra, o bordão era de Deus, a capacitação era de Deus, o talento era de Deus, o dom era de Deus. Foi Deus quem transformou o que ele tinha agora em sobrenatural. E agora, com raiva daquele povo, ele bate na pedra, né? O problema não foi bater na pedra, o problema foi usar de forma errada aquilo que Deus lhe havia dado. Por isso Deus diz: você não me santificou diante do povo, você não me honrou com aquilo que eu lhe dei. Por isso agora você não vai entrar na terra. E aí ele fica no quase. Quando nós usamos de forma errada o que temos nas mãos, que foi dado por Deus, perdemos muitas vezes o privilégio de irmos até o final. Às vezes por incredulidade, desobediência, soberba, né, os nossos alvos vão se perdendo no meio da caminhada. Irmãos, cada um de nós, isso em diversas áreas. Eu já vi muitos recebendo da parte de Deus, por exemplo, uma capacitação sobrenatural de entenderem, de discernirem a palavra de Deus, de lerem a palavra de Deus. E muitos, por causa da soberba do coração, acabam perdendo o foco daquilo que Deus lhes chamou. Muitas vezes Deus lhes chamou para ajudar a igreja, ajudar o povo de Deus a discernir claramente a palavra, mas por causa da soberba do coração, acaba se afastando do propósito. E aquilo que antes
ele entendia que era de Deus, assim como Moisés. O texto diz ali, foi Moisés que escreveu a Bíblia, né? A Bíblia não, o cânon bíblico ali, né? Então o livro de Êxodo, Gênesis, quem escreveu foi Moisés, e ele diz ali, o bordão era de Deus. Agora mesmo ele mesmo tem que admitir, Moisés usa o bordão, o seu bordão, e age de uma forma que não deveria agir. Não santificou o Senhor, porque simplesmente, com raiva do povo, ou agindo de uma forma humana, com o coração humano no propósito, ele perde a bênção de entrar na terra. Quase. Irmãos, a coisa é tão simples, e como eu falei para ti, eu não estou pregando para você, eu estou pregando para mim. E a pergunta que eu precisei me fazer diversas vezes enquanto meditava nessa palavra é: o que eu tenho feito com aquilo que não me pertence mais? O que é que eu tenho feito com aquilo que no meu passado era talento humano e se transformou, vê se você entende a expressão que eu vou lhe falar, se transformou em talento divino, se transformou em talento sobrenatural, se transformou em algo que agora é de Deus e não mais meu. Moisés fica no quase, porque perdeu o foco. Moisés, resumindo a história, Moisés, primeiro aquilo que ele tinha nas mãos, Deus transforma. Agora ele tem nas mãos e usa-se de uma forma plena. A gente não tem tempo aqui, nosso tempo é muito curto, É meia hora o nosso tempo aí. Mas, irmão, se a gente vai olhar, ali quando ele chega do lado do rio, Deus diz para ele levantar o bordão, ele levanta o bordão, o mar se abre. No rio não, o mar, o mar se abre. E assim a gente vai ver Deus usando aquilo que transformou na vida de Moisés, que antes era um talento, que antes era uma capacitação humana, agora Deus o transforma numa capacitação sobrenatural. Mas chegou um dia que ele parece que tirou das mãos de Deus. Deixa esse negócio que eu resolvo com o povo. E quando ele foi agir dessa forma, perdeu a bênção de receber aquilo que Deus havia lhe prometido. O texto continua, e antes de eu continuar falando aqui, a palavra do Senhor vai dizer lá em Deuteronômio 3, 25 a 28, diz assim, peraí que mudou aqui no meu coisa aqui. Rogo-te que, 25, rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, Moisés falando, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse, basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cismo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul, para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás esse Jordão. Dá ordens a Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará diante desse povo, e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Aí foi o primeiro texto que nós lemos, Depois, continuando, é o Deuteronômio 34. Quando Deus mostra para ele a terra, ele viu a terra, mas ele não alcançou, porque não agiu com graça, com propósito, com sabedoria, com aquilo que não lhe pertencia mais. Aqui ele faz o pedido, final de Deuteronômio 3. Ele clama e diz assim: Senhor, me deixa entrar com o povo. O Senhor diz: não, tu não vai. Tu pisaste na bola e eu não volto atrás da palavra que eu havia lhe dado. Deus ainda mostra o alvo para Moisés, mas agora de uma perspectiva diferente. Você só vai ver aonde o povo vai chegar. Os planos de Deus jamais poderão ser frustrados, porque Ele é Deus. É lógico que aqui nós lemos, ele muda. E diz assim, chama Josué, esse que andou contigo aí por esses 40 anos, foi o teu servo, aprendeu contigo, chama ele, porque ele vai conduzir o povo. Ele vai entrar com esse povo, mas você não vai. Não se contente apenas em ver o que Deus tem para você, mas faça parte daqueles que atingem os alvos de Deus. Irmãos, isso é um grande desafio que eu e você precisamos olhar. Nós precisamos olhar para nós mesmos
Por isso que eu falei para você, né? Eu estou ministrando uma palavra naquilo que Deus ministrou no meu coração. E eu me questionei em algumas situações da minha vida, me perguntando durante essa semana: o que eu tenho feito com os talentos que Deus me deu, que Deus me capacitou, que um dia eu entreguei para Ele, dizendo assim: Senhor, são teus, usa da maneira que tu queres, da melhor maneira. E muitas vezes eu tenho feito como Moisés, pego esses talentos, usado de uma forma que não agrada o coração de Deus, e não tenho percebido que, como Moisés, muitas vezes eu tenho perdido o foco. E pode ser que eu me torne alguém que vai viver o quase, por não experimentar, honrar, santificar o Senhor, glorificar o seu nome com os dons e talentos que Ele tem me dado. Pode ser que eu serei alguém que vou ficar no quase. Eu quase alcancei o propósito. Eu quase atingi o alvo. Mas eu não cheguei. Palavra bem curta, né? Eu confesso que eu estudei bem mais do que isso, meditei em diversos textos, olhei muito a história do Moisés aí durante essa semana, pensei muita coisa, orei por muita coisa. Eu fiz um resumão para você, mas eu queria que esse resumão pudesse falar ao teu coração e que você pudesse olhar para a tua vida hoje e se perguntasse: o que eu tenho feito com os dons e talentos que pertencem ao Senhor, não são meus? O que eu tenho feito? Será que eu tenho glorificado, santificado o meu Deus com os dons e talentos que Ele tem me dado? Ou eu simplesmente tenho agido conforme o meu coração? Né? Aquele momento do Moisés ali, ele agiu conforme o coração. Ele estava com raiva do povo. Né? Ele não agiu de uma forma, como diz o texto, né? Santificasse o Senhor. Ele não agiu de uma forma que Deus esperasse, com toda a autoridade que Deus havia lhe dado. Deus não esperava que ele agisse daquela forma, com raiva do povo, porque o povo era do Senhor. A grande pergunta para mim e para você é: o que você e eu temos feito com os talentos e os dons que Deus tem nos dado? Nem vou entrar aqui no detalhe, né, que Deus ali diz que aquele que não usa o talento acaba sendo tirado. Eu só quero aqui trabalhar e entender com você que nós, se a gente faz dessa forma, a gente acaba ficando muitas vezes no quase, não alcançando o propósito daquilo que Deus preparou para a minha vida e a tua vida. Eu quero dizer para você: Deus tem um propósito contigo. Deus reservou algo no reino dele, nessa terra ainda, que você vai cumprir e vai fazer. Os teus dons, as tuas capacidades, tudo aquilo que você é. Muitos hoje acabam usando as suas capacidades, né, a favor de benefício próprio. Né? Às vezes é alguém que tem uma capacidade grande em falar, por exemplo, mas acaba usando isso em benefício próprio. Ou tem uma capacidade grande hoje, por exemplo, na área da tecnologia, na questão digital. Precisamos hoje, né, aprender a trabalhar com isso para chegarmos no propósito daquilo que Deus tem. E muitas vezes usam isso em benefício pessoal. O que é? Quais são os teus talentos e dons? E a pergunta é: de que forma você tem usado isso a favor da obra do Senhor? Para que um dia eu e você possamos nos alegrar que a gente não ficou no quase, mas a gente alcançou o propósito. E vai poder se alegrar em ver, Moisés aqui só viu, mas vamos poder participar de tudo aquilo que Deus reservou e preparou. Amém, queridos? Que Deus aí te fortaleça, anime teu coração, que essa palavra possa incomodar o teu coração, assim como incomodou a minha durante essa semana. E que você possa olhar para você, para a tua vida, para a tua casa e se perguntar: o que eu tenho feito com os dons e os talentos que Deus tem me dado? Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, eu quero mais uma vez apresentar a minha vida e a vida dos meus irmãos e irmãs que estão agora me ouvindo, Senhor, através dessa mensagem. Pai, que Tu nos dê e nos ajude, Senhor. Nós queremos reconhecer e Te pedir perdão, porque muitas e muitas vezes nós não temos usado, Senhor, os dons e os talentos, aquilo, Senhor, que na verdade é Teu, a favor do Teu reino e da Tua obra.
nós muitas e muitas vezes, Senhor, usamos a nosso favor. Não permite isso, Senhor, pelo contrário, que o nosso coração não seja como o de Moisés, mas que possamos, Senhor, utilizar a favor do teu reino tudo aquilo que tu tens nos dado, todas as nossas capacitações, todos os nossos dons, os nossos talentos, Senhor, que sejam usados a favor do teu reino, e que a partir, Senhor, daquilo que tu preparaste e determinaste para que cada um de nós pudéssemos ser e viver em favor do teu reino, isto venha se cumprir, para que, Senhor, não venhamos a ficar no quase, mas possamos realmente, Senhor, alcançar, e não só vendo, mas alcançar e viver todos os propósitos que assim tu tens determinado. Eu quero, Senhor, abençoar a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, as suas famílias, guarda, Senhor, as suas casas, protege, e que a tua bênção, Deus, permaneça sobre a vida de cada um de nós, para a honra e glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe você, abençoada semana, fiquem todos na graça e na paz de Jesus, e que você utilize grandemente aí os dons e os talentos que Deus tem dado para você. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.